Olá, querido estudante. Sou o professor Douglas Gomes de Física e venho resolver para você uma questão da prova do Enem 2016, questão de número 63 da prova azul. Se você apoia a nossa iniciativa, deixa aquele like esperto. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e aperta o sino das notificações para receber um aviso quando tiver vídeo novo. Então vamos à leitura do nosso enunciado. Quer aprender física comigo? É só acessar meu site professordouglasgomes.com. Vai ser uma alegria enorme ter você acompanhando meu trabalho. Diz aqui que dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento em que o motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? Cuidado, não é um gráfico da velocidade em relação ao tempo, mas um gráfico da velocidade em relação à distância percorrida. E a gente precisa, depois de ler o enunciado pela primeira vez, que foi para conhecer o problema, a gente precisa reler para destacar os dados relevantes. Então vem comigo aqui para a gente fazer isso. Os veículos vão trafegando com velocidade constante, na mesma direção e sentido, mantendo uma distância mínima. Isso porque o movimento de um veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas. A partir do momento que o motorista detecta o problema, que exige a freada brusca. A primeira etapa é associada à distância que ele percorre desde a detecção do problema até o acionamento dos freios. Ou seja, nessa primeira etapa, ele ainda não acionou os freios. Se ele não acionou os freios, ele deve manter a velocidade constante nesta primeira etapa. Então, a primeira etapa ocorre a velocidade constante. Já a segunda etapa, vamos mudar de cor, ela se relaciona com a distância que o automóvel percorre enquanto os freios agem com desaceleração constante. Se a gente fosse fazer um gráfico de como seria a velocidade em função do tempo, que a gente está muito acostumado a fazer, num movimento desses, a gente colocaria que a primeira etapa, a velocidade está constante. Ainda não acionamos os freios. Na segunda etapa do movimento, pisamos os freios e a gente chega à velocidade igual a zero quando a desaceleração é constante. Cuidado, este seria o desenho do item B, mas o problema é que era o gráfico da velocidade em função da distância e não do tempo. Esta parte do gráfico aqui, se fosse velocidade em função do tempo, dá uma linha reta porque a função horária é V é igual a V0 mais AT, onde neste caso o A está negativo. Então isso nos traz uma reta decrescente. Isso daqui é uma função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Se a gente for colocar, ao invés de velocidade em função do tempo, velocidade em relação à distância, a coisa vai ficar um pouco diferente, porque a gente vai precisar usar a equação de Torricelli. E de acordo com esta equação, a gente teria a seguinte expressão: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes o deslocamento d. Se você tirar a raiz quadrada, vai ficar com v é igual a raiz quadrada. Não dá para tirar aqui o do v0 porque existe uma soma. Então, de v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes d. Lembrando que na desaceleração a gente tem a aceleração negativa, menor do que zero. Então, o nosso gráfico, se nós formos fazer o gráfico de como é a velocidade
em função da distância, aqui, ó, ele começaria com velocidade constante. A partir daqui, a velocidade começa a diminuir mais em função da raiz quadrada da distância. Isso quer dizer que não vai dar uma reta, acaba sendo um gráfico parecido com este, com concavidade para baixo. Douglas, eu precisaria saber de tudo isso? Não, você precisaria saber que a velocidade começa constante, o que isso acontece no item B e no item D de donzela. No item A, a velocidade sempre varia, no C, sempre varia e no E também está variando o tempo inteiro. Então a nossa velocidade só é constante no início nessas duas opções. E a gente já sabe que não pode ser uma linha reta, nos sobrando, portanto, como opção correta, a opção D de dado. Pegadinha, não é? Mas você está estudando, você está se preparando e vai vencer todos os desafios. Agora, para te estimular a estudar um pouco mais, eu vou deixar um problema do Enem 2012. Pause o vídeo, tente fazer e deixa para mim aqui embaixo a resposta do seu problema. Então, se você gostou, deixa um joinha. Quer aprender mais física comigo? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Quer ter um curso especialmente feito para você? Acesse professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro.